Louvado seja Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Seja bem-vindo você que nos visita, sinta-se em casa. Eu peço que você que já está de pé, tome sua Bíblia em mãos. Nós vamos dar continuidade hoje à exposição, à série expositiva do Evangelho de Marcos. Capítulo 6, vamos começar o capítulo 6 hoje. Você vai ler comigo apenas a parte A do verso 6, antes de nós orarmos. Marcos 6, 6. Diz assim: E admirou-se da incredulidade deles. Pegue sua Bíblia nas mãos, feche ela um pouquinho, por favor. Depois a gente vai abrir de novo, né? Nós vamos orar diferente hoje. Irmão, irmã, você que é pai, você que é mãe, incentive o seu filho, a sua filha a vir para a igreja com a Bíblia, o livro. Ensine o seu filho desde pequeno a importância, o valor imensurável do livro sagrado. Eu, de novo, incentivo que você, ao se dirigir para a igreja, traga a sua Bíblia de papel. Construa, desenvolva um relacionamento com ela. Peço que você coloque ela no seu peito, pertinho do coração. Nós vamos orar. Deus Santo e amado, a Ti rendemos graças por essa bendita palavra, ó Pai. Concede-nos a graça segundo a medida da Tua graça e conforme as Tuas misericórdias e a Tua bondade, Pai. Que a palavra que vamos ouvir hoje, ela venha penetrar os nossos corações, o mais profundo do nosso íntimo, para que haja transformação em nossas vidas. À medida que o Senhor, através da exposição, através das palavras lançadas aqui, Pai, o Senhor venha transformar, venha nos constranger e transformar as nossas vidas até o dia de alcançarmos a estatura do varão perfeito, à medida que o Senhor trabalha o caráter de Cristo em nós. Tem misericórdia de nós, pecadores, Pai. Tanto eu que anuncio, não sendo digno, quanto a cada um de nós que ouvimos a Tua palavra. Toma cativo os nossos pensamentos nesse momento, que nós estejamos totalmente ligados, atentos, ao que o Santo Espírito do Senhor vai falar hoje à noite aqui. Amém. Você pode se assentar e abrir de novo lá em Marcos 6. Não dei boa noite para os irmãos que estão em casa. Deus seja louvado pela vida de vocês. Antes da gente entrar no texto propriamente, nós vamos ler Marcos 6, do 1 até o 6. Eu quero te contar uma história que aconteceu comigo. Vou ligar aqui. Uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade, lá na cidade onde eu me criei, Porto Alegre, para quem não sabe, Rio Grande do Sul. Temos alguns gaúchos aqui. Temos. Eu me criei em Porto Alegre. Quando eu tinha, então, 7 ou 8 anos, não me lembro, lá no meu bairro, numa grande loja, era a época da Páscoa, tinha um concurso de desenhos do Coelho da Páscoa. E o prêmio era uma bicicleta. O melhor desenho ia ganhar uma bicicleta. E, para quem não sabe, eu tenho uma certa habilidade. Dizem que eu sou bom no desenho, né? Mas tenho uma certa habilidade com desenho. Eu trabalhei com isso muitos anos, né? Fiz algumas ilustrações, trabalhei com publicidade e propaganda. Mas ali nos meus 7 ou 8 anos, então, eu peguei e fiz o melhor coelho da Páscoa que eu podia fazer. Eu quase gastei a minha caixa de lápis de cor, eu lembro, sabe quando a gente pinta assim com aquela gana, a ponto de ficar liso, parece que está plastificado assim o desenho? E eu caprichei, fiz aquele desenho e estava lá exposto junto com tantos outros. E chegou o dia do resultado. A gente foi, lembro, eu e minha mãe, e fomos ver o resultado. Outro desenho ganhou. E, modéstia à parte, um desenho bem tosco. Um desenho mal feito.
A minha mãe ficou indignada e chamou, pediu para vir a gerente da loja. Não, eu quero falar com o gerente. Gaúcha, brava, né? Chamou a gerente da loja, a mulher veio. Falou, olha aqui, olha o desenho do meu filho, olha o que ganhou. Não é justo, não está certo isso. A mulher olhou, eu lembro disso, falou, não foi ele que fez esse desenho, não foi ele. Minha mãe, não, como não? Ele fez, quer que ele desenhe para ti aqui de novo na hora? Enfim, ela não deixou e a gerente da loja não acreditou. Ela falou, isso aí foi copiado, sabe? Ela não acreditou que aquele menino de 7, o Paulinho, né, o menino de 7 ou 8 anos, tinha feito aquele desenho e eu não ganhei a bicicleta. Ela não deu crédito à minha capacidade. Ela desacreditou do que eu havia feito. E no texto que nós vamos ler aqui hoje, então, de Marcos, nessa passagem, Jesus vai passar por algo semelhante. Leia comigo. Verso 1, né, do capítulo 6, do 1 a 6. Diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse, somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não é honrado. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Aí continua ali embaixo. Em seguida, Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando. O contexto aqui, então, você leu comigo, é de Jesus, acompanhado dos seus discípulos, indo para Nazaré, a cidade onde ele se criou, a cidade onde ele passou a infância dele, e essa cidade estava distante cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum, lá onde Jesus estava, onde ele começou o seu ministério. Então eles caminharam, foram para Nazaré. Ele foi para lá por 2 motivos. Primeiro, dizem os estudiosos, para dar um tempo das multidões, sabe? Lá em Cafarnaum estava tudo muito efervescente, ele queria dar um tempo das multidões. E o motivo 2, obviamente, para proclamar o evangelho também naquela região. Diz a palavra que ele chegou num sábado e passou a ensinar na sinagoga. Nós já vimos Jesus fazendo isso anteriormente. Então, na sua cidade, no meio daquelas pessoas conhecidas, que conheciam ele, entre os da sua família, Jesus não foi recebido com aplausos, nem com palavras de incentivo, nem com nenhum festejo. Ele foi recebido com incredulidade. Jesus foi recebido com incredulidade. O que é a incredulidade? Eu não sei se você já parou para pensar no que é a incredulidade. A incredulidade é a falta da confiança nas promessas de Deus. Essas promessas de Deus que sustentam a nossa obediência e a nossa fé em Jesus. A incredulidade nas promessas de Deus é a raiz que sustenta a vida de alguns pecados. Sustenta pecados como a ansiedade, o orgulho, o pecado de ter vergonha da fé, a impaciência, a cobiça, a amargura, o abatimento e a lascívia. Então esse texto que você leu comigo, ele é tipo um raio-x, na verdade é um ecocardiograma, um exame de imagem da iniquidade no coração dos homens. Tá certo? Ecocardiograma, doutora? Eu estudei, eu pesquisei. Eu não vou falar bobagem. Então é um exame de imagem do coração. Aqui nesse texto, então, ele é marcado por essa incredulidade. E é curioso porque anteriormente, você que tem acompanhado a série de Marcos, você viu com a gente que antes Jesus, ele curou a mulher hemorrágica. Nós vimos a fé dessa mulher que sofria de uma hemorragia durante 12 anos.
e ela foi curada. Vimos também a fé de Jairo, que ele tinha tanta fé ao ponto de se lançar aos pés de Jesus e clamar pela vida da sua filha que estava para morrer, morreu e Jesus a ressuscitou. Esses dois, a mulher e Jairo, tinham uma fé profunda na compaixão e no poder de Jesus. Mas aqui na sua cidade, onde ele se criou, eles não tinham fé nenhuma. Ele encontrou desconfiança, descrédito e ausência de fé nessas pessoas. Só que a incredulidade não é exclusiva desse povo lá de Nazaré. Ela é a mais antiga de todas as doenças espirituais da humanidade. Nós vemos na Bíblia várias histórias falando de pessoas que não deram crédito a Deus. A incredulidade começou no dia em que Adão e Eva comeram do fruto proibido e assim eles trouxeram o pecado para o mundo. Por quê? Eles não acreditaram no que Deus havia dito. Se comer desse fruto, certamente vocês vão morrer. Eles deram crédito porque a serpente falou, não, se vocês comerem, não vão morrer. E isso causou essa incredulidade deles, essa falta de acreditar no que Deus havia dito, trouxe sim o pecado da desobediência. Nós vemos na história que a incredulidade causou a morte de milhões de pessoas no dilúvio dos tempos de Noé. Noé que passou 120 anos avisando que Deus viria com a sua fúria em cima sobre aqueles que não acreditavam em Deus, sobre aqueles que não davam crédito à sua mensagem. Nós vemos também que a incredulidade dizimou milhares de infiéis naquela famosa cidade, Sodoma e Gomorra, e que também matou os genros de Ló. Quando Ló falava dessas coisas, do juízo de Deus, eles não deram crédito e eles zombavam de Ló, na verdade. A incredulidade, nós vemos na palavra de Deus, que ela manteve o povo de Israel vagando pelo deserto durante 40 anos, até que toda uma geração morresse sem entrar e sem ver a terra prometida. Nós vemos isso. Nós vemos que a incredulidade também foi a causa da destruição do templo de Deus e da cidade de Jerusalém. Também a incredulidade foi o motivo do povo antigo de Deus, os judeus, serem banidos da sua nação e espalhados por toda a face da terra. No Novo Testamento, essa mesma palavra, incredulidade, ela aparece 12 vezes. E aqui, então, no meio do povo de Jesus, ele foi considerado um profeta sem honra. É curioso que antes, no próprio relato do Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus demonstra tremendo poder e autoridade sobre a natureza, sobre os demônios e sobre a morte. Até agora, até esse momento, as multidões se surpreendiam com a autoridade, com o poder de Jesus, mas aqui diz o texto que Jesus se surpreende com a falta de fé deles. Veja comigo que os judeus, nenhum outro povo, além dos judeus, aqui no contexto bíblico, poderia se vangloriar mais do que eles. Por quê? Os judeus tinham seus profetas, os escribas, os rabis, os homens sábios e instruídos, mais sábios e mais instruídos da sua época. Jesus, então, nesse contexto, ele atuava num mercado de trabalho bem concorrido. Mas o prestígio de Jesus causou esse dilema para aquelas pessoas que estavam acostumadas com ele, que conheciam ele desde criança. Por quê? Porque Jesus, ele não foi aprendiz de nenhum rabi, ele nem poderia ter recebido essa sabedoria da sua casa. Afinal de contas, ele era o filho do carpinteiro. Então eles ficaram pasmos. Ele não estudou com o rabi, não foi seu pai que ensinou essas coisas, não pode ser. E naquela época, não estudar com os rabis era tipo não ter o diploma universitário hoje. Olha o verso 2 comigo ali no texto. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga,
Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Eles estavam sim maravilhados, só que negativamente. Estavam de cara, como a gente diz. Estavam assim. Olha só, e ao invés deles se alegrarem com essa magnitude da obra de Cristo Jesus, esse povo mostra o seu ceticismo e tenta até desacreditar Jesus, desacreditar o ministério de Jesus. Eles estão desconfiados, eles estão escandalizados. Então, e a palavra escandalizado diz que eles dão um passo para trás, eles estão demovidos, eles se apartam daquilo que eles veem. Estavam perplexos, cheios de incredulidade e oposição. Eles estavam ali então falando essas coisas. De onde vem a sabedoria? De onde vem a autoridade? Ele é apenas o filho do carpinteiro. Onde antes, na nossa casa, nas nossas casas, ele fazia os móveis e os utensílios, e agora vem aqui fazer milagres com as suas mãos. Não pode ser. Não pode ser esse, a mesma pessoa. Então eles passam a insultá-lo, como nós lemos. Olha o verso 3 comigo. Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. É como, resumindo, eles estão falando, ele é um carpinteiro, ele não é um profeta. Não tinha ofensa nenhuma em dizer que ele é um carpinteiro. Era uma profissão digna e reconhecida como qualquer outra. Mas, quando eles dizem filho de Maria, eles estão insultando Jesus. Porque não é comum no judaísmo associar o nome do filho à sua mãe. Sempre o nome do pai seria Jesus, filho de José. E ao fazer isso, eles estão falando, quem é esse cara que não tem pai? O filho de Maria, o bastardo. E insultando ele, eles estão trazendo de novo aquela antiga dúvida, colocando em descrédito a antiga polêmica do nascimento virginal de Jesus. Nós acabamos de ler que Jesus ele era o irmão mais velho de 5 irmãos, homens, e pelo menos 2 irmãs que o texto nos traz. Todos eles, então, filhos de José e de Maria. E o pior do que essas pessoas que não acreditavam nele, os da sua casa, os da sua família, também duvidavam dele. Continuavam duvidando, porque a gente já viu isso anteriormente. Continuavam duvidando da divindade de Cristo Jesus. Então, no verso 4, ele cita o provérbio que diz, olha o 4 comigo. Então Jesus lhes disse: somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é honrado. Aqui ele está citando um provérbio, ele ampliou. Ele está falando, aumentando o círculo de atuação, de influência da incredulidade. Na cidade, entre os seus vizinhos e parentes próximos e os da própria casa. E o que me chama a atenção nesse texto é que, à medida que essas pessoas não acreditavam em Jesus, não davam crédito, não reconheciam a divindade, não reconheciam o verbo feito carne na frente deles, ao mesmo tempo, os anjos dos céus reconheciam Cristo Jesus. Aqueles que estão aguardando o Senhor na glória também reconhecem o Cristo como Filho de Deus. E no andar desse evangelho, no caminhar que temos lido e aprendido, até os demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, mas esses homens da sua terra, como diz o texto, não reconheciam. Então a ênfase dessa passagem é a disposição desse povo de não crer em Jesus. Isso também é um mistério, porque essa gente que teve toda a oportunidade de reconhecer, bater no peito e falar de boca cheia, Jesus, eu conheço, ele é o Filho de Deus, porque Jesus esteve ali naquela cidade durante 30 anos da sua vida. Eles viram ele sendo um menino cheio de sabedoria, um menino onde a graça de Deus repousava sobre ele, como diz em Lucas. Eles perderam a oportunidade de crer em Jesus, eles poderiam crer e não creram nele.
E é curioso porque no contraponto dessa gente, comparação, o endemoniado que Jesus libertou, aquele cara que ninguém esperava nada dele, que ninguém tinha mais expectativa com aquele homem que era largado, foi o presbítero Leandro que pregou sobre o endemoniado, ao ser liberto por Jesus, reconheceu o Senhor como Filho de Deus e saiu a anunciar, a proclamar o evangelho da salvação. Mas esses homens que tiveram toda a oportunidade negavam o Cristo. Olha o verso 5 comigo. Fala assim, ó. Ele não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Quando diz ali, ele não pôde realizar nenhum milagre, eu pensei, eu acredito que talvez seja o motivo daquele ditado popular que acho que todo mundo já ouviu aqui, santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre daqui. Ele não pôde curar e curou, não pôde fazer milagres e curou poucos enfermos. Por quê? Não porque o poder dele diminuiu. O agir de Deus não depende da minha, da tua fé, da fé de ninguém. Mas pensa comigo, detalhes desse texto. Ele não pôde operar milagres e curar muita gente, porque quase ninguém foi até ele. Pouca gente se dirigia até ele. E o outro motivo, dizem alguns estudiosos, é porque Jesus usou de misericórdia com essa gente dessa cidade. Porque quanto mais milagre e cura ele operasse, isso ia contribuir para o endurecimento dos corações dessa gente. Então, no verso 6, que a gente leu lá já no começo, admirou-se da incredulidade dele. Jesus ficou admirado com a falta de fé desse povo. A incredulidade naquele momento estava simplesmente apontando para a rejeição que vai acontecer lá em Jerusalém, quando Jesus vai ser crucificado. Então, nesse texto aqui, essa recusa, continua o 6, essa recusa parece ser que na ausência de fé, torna-se mais urgente a necessidade da proclamação do Evangelho. Porque a segunda parte do verso 6 diz que em seguida Jesus percorreu os povoados das redondezas ensinando. Jesus seguiu ensinando. Glória a Deus. E hoje, o que é a incredulidade nos nossos dias? A incredulidade continua sendo a mesma coisa. A incredulidade é não acreditar em algo que Deus fala ou faz. É o pecado daqueles que não reconhecem a palavra de Deus como a verdade. É o pecado daqueles que duvidam que as nossas vidas e tudo o que existe é sustentado por essa palavra. Porque é a Bíblia lá em Hebreus que fala que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. A incredulidade, então, é uma das doenças espirituais mais comuns também nos nossos dias. Muito comum. E ela é facilmente encontrada. A incredulidade, ela está no meio de pequenos e grandes, de ricos e pobres. Nós encontramos ela nas mansões e na favela, nas universidades e também nas fábricas e nas igrejas também. Todas as pessoas, todo homem que é filho de Adão e de Eva, nasce com um certo grau de incredulidade. É tipo desvio de septo. Sabiam que ninguém tem o septo? O septo é isso aqui, ó. O septo retinho, reto, todo mundo tem um pequeno desvio de septo. Alguns têm que fazer cirurgia, como eu já fiz, inclusive. Então a incredulidade é assim. Todo mundo tem um pouco dela no seu coração. Para algumas pessoas, a base onde a incredulidade se aloja é na sua mente. Porque eles recusam aceitar qualquer coisa que não conseguem entender. Inspiração, milagres, trindade, Espírito Santo, a ressurreição, um reino futuro de Deus. Eles não entendem, eles não conseguem explicar essas coisas e dizem que o que não se pode explicar, eu não posso crer nisso. São os céticos. Outras pessoas, para outros, a base da incredulidade é justamente em seus corações.
é no seu coração, porque eles amam os hábitos e pecados dessa vida, hábitos que a Bíblia condena, e eles estão determinados a não abandonar esses hábitos. São os pecados que são fruto da incredulidade, que causa o quê? A incredulidade causa insatisfação nos seus corações. São pecadinhos, pecados triviais do dia a dia, mas são pecados. Eu vou dar uma relação aqui deles para vocês. Primeiro, eu nem vou falar de lascívia, de pornografia, porque isso aí, pelo amor de Deus, né, gente? É a primeira coisa que nós temos que largar, aqueles que têm problema com isso. Corre e foge disso, arranca o teu olho se for preciso. Mas temos, por exemplo, o pecado das bebedices. É aquele que vai na festinha, se excede na bebida, paga mico, fala o que não deve, pensa o que não convém. Ah, pastor, beber é pecado? Não, mas ficar bêbado é. O pecado da glutonaria. A pessoa insatisfeita está sempre comendo, não sabe comer direito, se alimenta errado, não cuida da saúde, come até passar mal. Feito um desesperado, come como se não houvesse amanhã. É pecado. O pecado da ganância, aquele que nos seus negócios é avarento, na hora de pagar é um peso, na hora de receber 2 medidas. É aquele que diz, eu quero o que é meu por direito, mas o direito do próximo que se dane. O pecado da maledicência é aquele que julga e fala de todo mundo, mas nunca vê os seus erros, nunca pede perdão, nunca confessa os seus pecados. Temos também o pecado da murmuração. Esse aqui é complicado. É aquele que não acha nada bom. Nunca nada tá bom. Ele critica tudo e todos. Nunca sorri. Parece que não tem dente na boca. Ele, se está frio, reclama. Jesus, vou congelar. Se está calor, meu Deus, vou derreter. Nunca está satisfeito. É o eterno insatisfeito. Tem o pecado da mentira também. São aqueles que têm dificuldade de assumir os seus erros, de quem eles são. Aquele que tenta aparentar o que não é. Aquele que esconde seus sentimentos. Prefere fingir que ama todo mundo e que está tudo bem. Para aparentar que tem uma vida santa e perfeita. Tem um pecado bem conhecido nosso, que é o da ansiedade também, gerado pela incredulidade. É aquele que está sempre ansioso, não sabe esperar, agoniado, não descansa, não confia em Deus, perde noite de sono por qualquer coisa, mas não acorda 1 hora antes para orar e colocar a sua ansiedade diante de Deus. Tudo causado pela incredulidade, que é o pior de todos os pecados. Viu como ela é a raiz de muita coisa? A incredulidade, irmãos, ela fecha o caminho para o céu, ela faz das gloriosas promessas de Deus coisas inúteis, infrutíferas. Pois a Bíblia fala, quem não crê já está condenado, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Só para dar alguns exemplos do que a Bíblia fala da incredulidade. Mas ali, então, nessa situação, Jesus, Deus se surpreendeu com a dureza do coração da humanidade. Deus se surpreende com isso. E não com a nossa falta de fé. Não com a nossa relutância, com a nossa insistência de não crer nele. É nisso que ele se surpreende. Diante disso ele se surpreende. Não com os nossos pecados, não com a nossa inclinação do mal. Ele se surpreende com a nossa relutância de crer em Deus. Essa dureza de coração é o pior problema do mundo. E aí o julgamento de Deus repousa sobre isso. A humanidade, hoje, quer sinais, quer um sinal espetacular de Deus, assim como o diabo pediu para Jesus no deserto. Faça isso, faça aquilo. A humanidade requer de Deus uma grande demonstração de poder divino, mas não aceita que o Deus Todo-Poderoso se tornou um ser humano, como eu e você. É o que diz em João. A humanidade quer algo diferente, distinto daquilo que Deus nos dá. Toma água. Amém. Misericórdia, né, irmãos?
maior obstáculo para a fé de quem está nessa, da incredulidade, é não aceitar que Jesus veio como um simples carpinteiro, filho de Maria. A gente critica, fala dos judeus, eles esperavam um Messias em grande glória e poder, um general de exército. Mas hoje não é muito diferente. Muitos não acreditam no Evangelho pela simplicidade e pela singeleza do Deus que se fez homem, se humilhou e habitou entre nós. O fato é que a maneira como nós escolhemos ouvir ou dar ouvidos a Jesus também vai influenciar a nossa, vai determinar quanto ele influencia as nossas vidas. Como nós ouvimos Jesus, vai influenciar a nossa vida. Vai determinar qual é a influência, qual é o tamanho da influência de Jesus em nossas vidas. O John Piper fala um negócio bem interessante, para quem não sabe, quem já leu os livros dele sabe que ele fala muito da graça futura, né? Ele fala muito de ter prazer em Deus. Ele fala o seguinte: o pecado tem poder por causa das promessas que fazem nós. Nós pecamos porque acreditamos nas promessas enganosas que o pecado faz. Estar satisfeito com tudo o que Deus promete ser para nós em Jesus Cristo é a essência da fé na graça futura. Essa fé é o poder que corta a raiz do pecado. Fé nas promessas, fé na graça futura, fé naquilo que não vemos. Amém? Lembrando que a fé é dom de Deus também nos nossos corações. Mas também nós conseguimos ver a ação da misericórdia e da graça de Deus nesse texto que você leu comigo. Nós vemos ali um Jesus atônito, pasmo com a incredulidade desses homens, mas não desanimado. Porque o seu labor, o trabalho de Jesus é para a glória de Deus Pai. Os seus o rejeitaram, diz a palavra. Veio para os seus e não foi aceito, foi rejeitado. Eles não deram crédito para a mensagem de Jesus, mas mesmo assim ele demonstrou o seu amor, ele não os condenou, ele não os amaldiçoou. O que Jesus estava fazendo nessa situação? Anunciando as boas novas na sinagoga. Nessa mesma passagem, no Evangelho de Lucas, fala exatamente do que Jesus estava pregando. Veja comigo, por favor, Lucas 4, rapidamente. Lucas 4. O 18 e 19. Vou resumir rapidão aqui o que estava acontecendo antes. Jesus, então, na sinagoga, era costume entregar, a palavra era aberta, né? No caso, Jesus era um rabi, chegou lá e lhe deram um rolo de Isaías. Ele abriu esse rolo e ele leu o que diz o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então a incredulidade desses homens não impediu Cristo de levar o seu ministério até o fim, ou seja, morrer na cruz do Calvário e ressuscitar para salvar, inclusive aqueles que rejeitavam ele no começo. Pois no meio de tanta incredulidade, sempre há um remanescente fiel, e glória a Deus por isso. Aqui nesse texto, o remanescente está subentendido, porque são os irmãos de Jesus. Você não sabe, depois os irmãos se convertem. Tiago, é o Tiago que escreveu a epístola, que está aqui no Novo Testamento. Tiago, irmão de Jesus, foi pastor da igreja em Jerusalém, mais importante igreja da época da igreja primitiva. Judas, esse Judas que era irmão de Jesus, não aquele, esse é o Judas o outro, escreveu também o livro dele que está no Novo Testamento, é pequenininho, mas é poderoso. Então, nós vemos graça de Deus nessa situação do remanescente fiel. Seus irmãos se tornaram fiéis seguidores de Jesus depois.
Então, naquela situação ali, Jesus ficou atônito, talvez triste, mas ele não desistiu, não desanimou, ele seguiu ensinando, revelando do seu amor entre os povoados daquela região, como você leu comigo. E hoje, Deus continua agindo com graça e misericórdia, será? Sim, glória a Deus, ele continua. Esse mesmo Jesus continua se revelando com graça e misericórdia. Ele continua chamando o seu povo ao arrependimento. Ele não nos ensina regras, ele não dá um mapa específico para a igreja, ele não indica o caminho onde se deve andar, porque Jesus é o próprio caminho, Jesus é o verbo da vida, ele tem toda a autoridade e poder. Só Jesus pode nos salvar de nós mesmos, nos salvar da nossa incredulidade e da nossa rebeldia. Pela sua graça, pela sua misericórdia. Aí eu me lembro do maravilhoso texto do apóstolo Paulo que disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você não tem anotado, Romanos 5:20, marca lá na tua Bíblia. Então, louvado seja Deus, bendito é Deus Pai. Nós vemos a ação do Espírito Santo em todas as coisas, porque o Pai, em sua infinita bondade e misericórdia, nos enviou o Filho do seu amor, que da sua rude cruz bradou para nós: está consumado. E esse bendito Filho foi quem, ele ressurreto, nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nós, para nos trazer consolação e nos firmar na fé das promessas de Deus, das coisas que não vemos, as promessas que estão reveladas na bendita palavra de Deus. Então, bendito e louvado é o Cristo que veio e que vai voltar. A nossa expectativa tem que estar nessa volta de Cristo, pois ele continua se revelando e ensinando do seu amor para todo aquele que busca. De uma forma prática e resumida, o que está acontecendo aqui nesse texto é o que acontece nos dias de hoje também. Você imagina se a gente apagasse as luzes aqui desse salão e eu, com uma lanterna forte, começasse a apontar nos olhos de cada um aqui. Quais são os tipos de reação? Uns têm medo de escuro, são gratos pela luz em meio às trevas. Outros desviam a atenção e até se afastam porque estão incomodados. Jesus é a luz do mundo. Ele se revela cheio de graça e verdade. Ele se revela em sua santidade. Cristo é a luz que dissipa as trevas, a luz que atrai os arrependidos, a luz que ofusca e afasta aqueles que estão com corações endurecidos. Jesus é a luz que revela os nossos pecados. Ele é o Cristo que se revela e age com graça e misericórdia. Só Jesus tem poder para nos perdoar. Jesus, ele é como o sol, irmãos, como o sol que raia no meio de uma tarde chuvosa de inverno, trazendo calor e alegria, que nos faz abrir a janela do quarto. Ele continua se revelando, porque Jesus é o sol da justiça, ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele continua nos ensinando da sua graça e do seu amor e da sua misericórdia. Então eu te digo, abra a janela, deixa a luz do Evangelho entrar no teu coração, deixa ela iluminar e aquecer o teu coração. Abra os seus olhos e veja o Cristo. Ele é tudo em todos. Incline os seus ouvidos para o que ele diz, o que ele tem a te ensinar. Ouça a voz do Cristo. Como nós fazemos isso? Lendo a bendita palavra de Deus. Eu te incentivo, leia a sua Bíblia durante a semana, leia a Bíblia e prossiga em ler a Bíblia. Seja intencional e constante e profundo no conhecimento do Deus que se revelou a nós por amor. Por quê? Porque nós precisamos vencer a incredulidade, e só assim, meditando, nos aprofundando, nos agarrando na palavra de Deus, é que nós vamos deixar de ser incrédulos. Nós precisamos vencer a incredulidade. Precisamos orar a Deus, meus irmãos. Precisamos clamar ao Senhor pelo perdão da pequena fé que nós temos. Nós precisamos pedir perdão pelo desânimo, pela ansiedade, pela falta de confiança nas promessas de Deus, pela falta de prazer em Cristo Jesus, pela falta de alegria nas coisas que não vemos, pela falta de expectativa nas coisas eternas.
Pelo tempo perdido dessa vida, temos que pedir perdão. Pelo corre-corre dessa vida. Pela nossa insatisfação. Pela nossa falta de gratidão. Precisamos pedir a Jesus em oração. Como os discípulos fizeram em outro momento. Nós temos que, todo dia, fazer o mais simples e o mais importante de todos os pedidos. Como os discípulos lá em Lucas 17, 5, disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eu penso que essa é a mais urgente das orações que nós temos que fazer. Na falta de fé, temos que pedir fé do Senhor. Amém. Coloque-se de pé no seu lugar, por favor. O Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós paremos de desperdiçar os nossos dias nessa vida. Com essas coisas passageiras, sabe? Que o Senhor nos perdoe dos nossos pequenos ídolos que têm tomado o lugar do Cristo em nossas vidas. Eu não estou falando fugiu a palavra em inglês, duties, de coisas que a gente tem que fazer, de coisas comuns que nós temos que fazer, ir à igreja, aquela oração, rapidão. Tudo isso é importante. O tempo de leitura, de estudo da palavra. Mas nós temos que gastar tempo na presença do Pai. Temos que investir tempo. Até o ponto de nós desenvolvermos o prazer, a alegria, o gozo que é devido ao Senhor dos Senhores. A vida do cristão, ela caminha para isso. Um desenvolvimento do prazer nas coisas de Deus. E não somente nas coisas dessa vida. Um prazer maior no Criador e menor nas coisas criadas. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Deus, pela Tua graça que é superabundante. Obrigado pelo Teu amor que o Senhor tem derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, quando nós, de fato, afrouxamos, quando nós relaxamos no exercício, na disciplina dessa fé, de uma fé genuína, de uma fé prazerosa e não por obrigação. Uma fé fundamentada no prazer de pertencermos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu bendito Evangelho da salvação, que nos chama não para acreditarmos em algo, mas nos chama para confiarmos em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos a pequena fé que temos. Perdoa-nos quando nós não somos gratos pelas coisas do cotidiano, os pequenos milagres do dia a dia, Deus. Perdoa-nos quando nós deixamos de olhar para trás, de onde o Senhor nos tirou, de cada situação que o Senhor já nos livrou, Pai, e são coisas que não nos remetem uma alegria, uma gratidão no coração. Perdoa, Pai, nossa ingratidão, a nossa incredulidade, transforma para os nossos corações, para que de fato, cada um de nós, essa igreja, a igreja do Senhor, Pai, nós sejamos o povo que Te adora em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.